E os medos que são agora então manifestados pelo corpo, porque aí o que acontece? Muitas vezes, dentro da psicossomatização, quando o psiquismo não dá conta de eliminar e de trabalhar, de elaborar esses medos, o corpo começa a dar sinais físicos. Então, quais são as doenças, digamos assim, físicas, que não necessariamente precisam ser doenças, podem ser só sintomas, só somatização. Então, quais são as doenças que são manifestadas fisicamente pelo medo? A apendicite, quem já teve alguma necessidade de cirurgia, quem já sentiu dor no apêndice, é o medo da vida, medo de fluir na vida. Então, quando estoura, né, ou quando precisa de intervenção cirúrgica, é um grande medo de fluir. É uma forma de bloquear, de impedir esse fluxo saudável da vida. Outro adoecimento, outro sintoma que a gente pode perceber através do medo é o colesterol. Eu já falei lá na circulação sanguínea, no segundo dia de live, que o sangue ele transporta a alegria, as veias, as artérias, né? Então, o colesterol é uma reação de quê? De medo, de deixar fluir a alegria na vida. E aí o medo vai criando então os bloquinhos de gordura no decorrer do nosso corpo, bloqueando então, impedindo esse fluxo saudável da alegria. É como se fosse uma necessidade de controle do corpo. Não é um controle racional, é claro, é um controle inconsciente, né? Mas é um controle de alegria. Eu dificulto, eu restrinjo o fluxo saudável da alegria. Enxaqueca. A enxaqueca, além de raiva reprimida, que a gente já falou ontem, tem também uma pegada, uma conotação de medos sexuais. Então, a pessoa que fica com enxaqueca tem algum medo a nível de inconsciente e às vezes consciente em relação à sexualidade, seja em relação à feminilidade ou em relação à masculinidade. A própria frigidez feminina ou masculina tem a ver com o medo de sentir prazer, o medo de desfrutar, o medo de se lambuzar do prazer que o outro pode oferecer e que você mesmo pode oferecer para você. Então, enxaqueca tem a ver com medo emocional e a frigidez tem a ver com medo de a enxaqueca tem a ver com medo de sexualidade, né, um medo sexual, e a frigidez tem a ver com medo de sentir prazer. Então eu impeço, bloqueio, né, paraliso a vontade de ter relação sexual, porque daí eu tenho certeza que eu impeço, que eu dificulto essa possibilidade de sentir prazer. Hemorroidas. As hemorroidas são a representação de medo de prazos determinados, ou seja, eu estou com um prazo curto e aí entra o medo de ser criticado, ser julgado, né? E aí a hemorroida sai como uma oportunidade de liberação daquela tensão. E também hemorroida tem a ver com raiva reprimida. Então, medo e raiva, presentes, emoções presentes dentro do processo da hemorroida. Insônia. A insônia normalmente está relacionada a medo ou culpa.
culpa a gente vai falar amanhã. Mas hoje, falando então sobre medo, a insônia tem muito a ver com o medo. Por quê? É como se a pessoa não pudesse relaxar, não pudesse soltar, não pudesse descansar. Está sempre presente para aquele processo que normalmente só acontece dentro da cabeça dela. A ansiedade, se a gente for observar a raiz básica da ansiedade, é o medo. Porque o que é a ansiedade? É o excesso de futuro. E por que excesso de futuro? Porque eu quero verificar todas as possibilidades de que se algo puder dar errado, eu vou me precaver. Então eu vou verificar e vou analisar todos os riscos. A base não é o medo para a ansiedade? Então, se você se sente ansioso, olha para isso. Medo do que você tem? Porque você está o tempo inteiro se protegendo, o tempo inteiro se sentindo em alerta, presente para aquilo, o tempo todo. Você pode liberar isso. Voltando às doenças psicossomáticas. Labirintite. Labirintite é desencadeada por medo de não estar no controle, ou medo de perder o controle, seja emocional, seja de uma situação, seja de um projeto. Então o que acontece? A mente quer controlar tanto que o medo fica tão presente que de repente parece que perder o prumo, né? Fica meio zonzo, o cérebro fica solto, entre aspas, como as pessoas falam, né? Então, labirintite tem um fundo, sim, de medo de perder o controle. Pulmões. Quem tem problema nos pulmões tem medo de absorver a vida, medo de viver a vida. Então, os pulmões, eles são um órgão que nos mostram o sentimento de medo, de abraçar a vida, de vivenciar tudo aquilo que a vida pode nos oferecer de saudável e de positivo. As úlceras também são desencadeadas pelo medo. Medo do quê? Medo de não ser bom o bastante, ou seja, medo de não atender a expectativa. Esses são os acometimentos, sejam eles orgânicos, físicos ou mesmo emocionais, que o medo causa nas pessoas. Se você se identificou com algum desses sintomas, ou se você se percebe ansioso ou ansiosa, o convite é: observe o que te dá medo, o que esse medo está limitando na sua vida. Esse medo é real? Te protege de perigos e de riscos? Ou esse medo é emocional e os riscos só acontecem na tua cabeça? E por sentir tantos riscos, você se sente inseguro. O medo, ele pode sim ser nosso protetor, mas ele pode impedir a realização de grandes sonhos. Se você é um gênio ou uma pessoa genial e se sente limitada pelo medo, vai com medo mesmo. Se você ficar esperando o momento ideal, o momento mais adequado, ele não vai acontecer. Por quê? Porque essa condição é criada dentro do sistema. Talvez depois de muitas decisões que você tomou, tendo medo, percebeu que depois foi a melhor decisão que você tomar,
Isso vai te ajudar a te fortalecer para que você possa tomar decisões com mais rapidez e com mais facilidade, entendendo que o medo vai estar presente, mas que essa decisão é importante de ser tomada. O que não dá para fazer é ficar numa zona de conforto, por medo de perder a segurança. Porque o medo de perder a segurança, o medo de fracassar, o medo de ser julgado, o medo de ser criticado, são medos que impedem a vivência do teu máximo potencial. E se você não quiser viver teu máximo potencial, está tudo bem também. Eu estou aqui apenas para te orientar e para te encorajar, te empoderar a seguir a sua vida, a tomar as suas decisões pautada naquilo que é importante para você, entendendo que sim, você vai pertencer a muitos grupos, mas haverão muitos que você não vai pertencer. E isso não significa que você está sendo não amada, está sendo rejeitada, está sendo julgada ou julgado. Significa só que cada um nasceu para ser quem é. E você vai conectar com pessoas que são parecidas contigo. Não adianta ficar se espichando para caber ou se encolhendo para caber no mundo das outras pessoas. O seu mundo é importante. E quando você tem autoconhecimento para entender quem você é, você autoriza que apenas pessoas semelhantes ou pessoas que vibrem e que sintam da mesma forma que você se aproximem. Sempre haverão pessoas que vão criticar. E é bom, de certa maneira, a crítica ela pode ser construtiva desde que a pessoa não tome para si como algo pessoal. Porque diante do diferente a gente também cresce, a gente também se movimenta, a gente também faz diferente. O importante é que o medo não seja um impeditivo na tua vida. E o importante é que você não precise de somatização psíquica ou mesmo física ou adoecimento psíquico ou orgânico para perceber que o medo está presente e que você precisa liberar.